E a gente vai falar sobre um tema que seguramente chegaria à discussão sobre as eleições lá no sul do país, porque o Tribunal Regional Eleitoral, lá do Rio Grande do Sul, já registrou a perda de 500 urnas eletrônicas por causa das enchentes que atingem o estado. Tem ainda um depósito em Porto Alegre que guarda outras 15 mil urnas, só que esse prédio está também inacessível, não há energia elétrica para checar, por exemplo, as câmeras de segurança, e aí não se sabe qual é a condição dos equipamentos que se encontram lá. O estado tem 29 mil urnas para atender 27 mil sessões eleitorais. A possibilidade de mudança das eleições, marcado para o dia 6 de outubro, não está descartada. A eventual alteração teria de ser aprovada pelo Congresso Nacional, já que o calendário eleitoral está previsto em lei. Este é um tema delicadíssimo, porque, vale lembrar, não envolve só a disputa política, mas envolve uma organização nacional em torno da eleição. Planejamento financeiro, organização de segurança, enfim, toda uma mobilização que se dá em função das eleições. E aí, com essa indicação e a incerteza, tudo isso torna este tópico, pela dimensão, número de cidades atingidas, muito, muito sério, muito delicado, Fábio Piperno. Wallace, eu falei rapidamente sobre isso ontem, né? Sobre o risco que as eleições correm lá no Rio Grande do Sul. E veja, esse agora, certamente é o tema menos importante também. Os gaúchos têm necessidades muito mais urgentes. Em 2020, por conta da pandemia, as eleições já foram adiadas em todo o país, adiadas naquela ocasião por cerca de um mês. O primeiro turno ocorreu no dia 15 de novembro, o segundo turno em 29 de novembro. Então, não vejo também problema nenhum em que ocorresse agora esse adiamento lá no Rio Grande do Sul. Não sei para quando, não sei qual seria o prazo ideal, até porque há sim essa questão material que você citou, mas há, sobretudo, necessidade de se preservar as pessoas, de que as pessoas voltem a ter onde morar, a ter como se alimentar, a encontrar trabalho, enfim. Tudo é muito mais urgente, as escolas funcionarem, hospitais voltarem ao seu atendimento. Então, tudo é mais urgente do que a questão eleitoral. Agora, além de todas essas urgências, há, então, como você disse, a questão material. Muitas urnas destruídas e isso, sem dúvida nenhuma, vai ter que ser, de alguma forma, reposto. E a gente não sabe quais serão os recursos para isso e qual a celeridade para que isso aconteça. Segré. Concordo plenamente com o Piperno. A prioridade é o amparo das pessoas, a volta à normalidade dentro do possível. E a questão eleitoral, com certeza, não faz parte, pelo menos neste momento, da prioridade do Rio Grande do Sul. Claro, tem questões constitucionais que devem ser preservadas, tempos, prazos sobretudo para as novas autoridades eleitas assumirem as suas posições. Mas isso hoje não é importante. O importante, sim, é o pessoal que está padecendo muita coisa ruim. Concordo tanto com o Piperno quanto com o Segré. Eu acho que o grande desafio aí não é nem a questão das urnas. Talvez a urna seja o menor dos problemas. Você tem um desafio até logístico. Onde que serão as votações, né? Onde serão essas votações, os locais? Porque imagino eu que alguns locais foram destruídos, né? Que eram utilizados para a votação. Ou estão ocupados, no caso de escolas que estão servindo como abrigo hoje. Exatamente. Então, como é que vai se dar isso na prática, né? Tem um outro problema. Muitas pessoas também vão sair do estado, vão estar aí com as suas vidas devastadas e como garantir aí esse processo eleitoral. Tem uma outra questão, Aros, que é o processo ele deve ser postergado no Brasil inteiro ou apenas no Rio Grande do Sul? Também fica essa pergunta em aberto, né? Dado que as eleições deveriam ocorrer ao mesmo tempo. Mas, de qualquer modo, acho que isso não é uma questão prioritária agora. Existe alguma ideia sobre como proceder com isso, Dávila, que você tenha conhecimento? Tem que ter a eleição nacional
E o Rio Grande do Sul é tratado como eleição à parte, como se fosse, por exemplo, cassado, deputado, ou o mandato de um prefeito, ou de um senador, que você tem que ter uma eleição majoritária novamente. Então, teria que ser tratado de uma forma extraordinária e conduzir, sim, a eleição nacional. Mas estendendo o mandato desses governantes que estão hoje. Aí eu acho que é o ponto mais importante. A meu ver, o importante é postergar a data da eleição, mas que ela seja realizada até o fim desse ano, para coincidir o início de mandato com o mandato constitucional. Sim. Então, assim, não vai ser em outubro, mas pode ser até dia 20 de dezembro. Sim. Pode fazer a votação, acabou a votação no 20 de dezembro, em janeiro vai assumir o novo presidente, o novo prefeito. Então tem um prazo mais curto. O importante é realizar as eleições este ano. Agora, além de todos os problemas aqui já mencionados por todos aqui na nossa bancada, eu vejo um outro problema, que é a questão de domicílio. Se você vai ter que começar a fazer quase que cidades improvisadas para acomodar as pessoas, como é que a gente sabe aí quem é o domicílio do município que foi arrasado? Então essa pessoa não tem mais casa, residência, ela vai votar onde? Ela mora em Canoas, mas vai votar lá em Santa Cruz do Sul? Como é que faz? Então também tem uma questão muito importante desses domicílios eleitorais, se eles vão refletir o eleitor, porque se o eleitor não volta mais para aquele município, se aquele município vai reduzir brutalmente, bom, então também a representatividade está totalmente distorcida. Então, além de todos esses problemas materiais, logísticos, bem mencionados aqui, existe um outro problema, que é esse: como é que nós vamos fazer com, na verdade, a mudança de população de Seul para outras cidades, porque não comportará mais voltar ao lugar onde elas moravam anteriormente. Então, sim, são grandes problemas, e eu acho bom que uma comissão do TRE e do TSE já sentem para começar a conversar sobre o que fazer com a eleição, porque, afinal de contas, a única coisa que legitima o mandato na democracia é o voto. E aí a gente entra naquela discussão também, que ela não é prioritária agora, mas a gente sabe o que vai acontecer, e vocês quatro passaram por isso já ao longo dessa semana, que envolve a questão da eleição, que é o quanto de capital político passa a ser adicionado ou retirado da conta desses prefeitos que estão aí. O que muda no contexto geral com uma tragédia como essa e a postura de cada um deles. E não necessariamente tem a ver com politizar, mas tem a ver com um fenômeno que torna o cara ou um grande gestor ou uma tragédia em cima da tragédia, né, Segra? Essa é a percepção in situ das pessoas. Aí não tem retórica nenhuma, não tem narrativa, não tem questões relativas, não tem nada. O eleitor, aquele cidadão que mora nessa cidade, ele com certeza percebe na pele se o prefeito, eventualmente, que vai disputar uma reeleição, ele está apto para estar à frente de momentos como esse, que são momentos de muita necessidade de determinação e atitude. Então, não é momento agora para puxar farinha para nenhuma ideologia, e sim para resolver a vida das pessoas. E aí, o prefeito e os vereadores, sem dúvida nenhuma, terão que dar uma demonstração de atitude para conquistar o eleitor ou esquecer de qualquer candidatura que possam ter. Eu acho que tem duas camadas aí, só complementando o que o Segré disse. Primeiro é se a politização acontecer por falta de coordenação do governo estadual com o reforço, que é aquilo que eu sempre falei. É o Comitê de Reconstrução do Rio Grande do Sul ser capturado pelo corporativismo público. Aí acabou. Aí isso aí vai se tornar, e vai ser um desastre, não só para o governador, mas para o cidadão, para aquele que está na ponta. Então esse é um primeiro risco político. O segundo risco político eu acho que vai trazer muito mais critério para o eleitor votar. Porque aquele demagogo e meio enrolão, que pode até ganhar voto, ser popular, na hora que você pensa, puxa, é para essa pessoa que eu vou dar o poder para reconstruir minha cidade, o voto vai ficar mais pragmático. E acho que, de um certo sentido, aqueles que são mais populistas ou demagogos vão perder, porque, no fundo, as pessoas querem saber quem é o prefeito capaz de reconstruir a cidade. Então, acho que vai aumentar a racionalidade da escolha no voto local, mas o grande risco é a politização do dinheiro, do recurso gigantesco que o Rio Grande do Sul vai receber no momento, e se não tiver critério técnico, mas for critério político, vai ser um desastre para o Estado. Existe aí também um grande desafio para aqueles prefeitos que disputam a reeleição,
porque no caso eles vão ter dificuldades, por exemplo, até da chegada do recurso. E essas pessoas, Aros, elas estão em situação de desespero, elas estão querendo o recurso rapidamente e muitas vezes existem entraves burocráticos, como é que serão alocados esses recursos, e a população não pode esperar. E aí é natural que se acredite a culpa ao prefeito e não, às vezes, ao governo estadual ou ao governo federal ou à própria burocracia. Então é um grande desafio dos próprios prefeitos que buscam a reeleição. E aí os novos prefeitos, eles vão ter que, como o Dávila aqui bem colocou, apresentar propostas concretas. Mas é claro que nessa esteira de apresentar propostas concretas de bons gestores, vem a esteira do populismo também, Vai vir muita gente aí com promessas milagrosas, mas acredito que a população do Rio Grande do Sul esteja bastante atento a esse tipo de política. Para fechar, Piperninho, queria te ouvir também sobre esse tema. A população está sofrendo muito, então é também o momento em que ela tem que ter um pouco mais de discernimento, para separar essas propostas vagas, as utopias do mundo real. É claro que o cidadão, ele quer saber como é que vai ser limpa a cidade dele, como é que vai ser a reconstrução do imóvel dele, do comércio, da casa, enfim. E quem é que está realmente tentando proporcionar esses meios sem vender ilusões, sem vender utopias, sem tentar convencê-lo de que, nossa, a partir dessa eleição ele vai viver no paraíso. Sim. Então, assim, cada vez mais o eleitor também tem que ser exigido para dar essas respostas melhores. Porque se ele quiser ficar acreditando o resto da vida dele, nesse tipo de utopia, paciência, ele tem todo o direito, mas também não reclame depois. Porque muitas vezes, desculpa, assim, a solução é difícil mesmo. Sim. Não é, necessariamente quem está prometendo o melhor, a maior quantidade de benefícios, que vai ser, de fato, o melhor gestor, o melhor líder para conduzir aquela comunidade a tentar viver melhor.